Vamos estudar hoje o chamado método da elipse, que é um método que a gente vai usar o osciloscópio para poder determinar o ângulo de defasagem entre dois sinais. O que é esse ângulo mesmo? Vamos recordar. Então vamos supor dois sinais oscilatórios, que eu estou chamando aqui de V1 e V2. Lembrando a nossa nomenclatura. V minúsculo, letras minúsculas é o valor instantâneo, letras maiúsculas é a amplitude. Então esse V1 e V2 maiúsculos são valores constantes, a amplitude, enquanto que o V1 minúsculo e o V2 minúsculo são valores que variam com o tempo. Então essa primeira expressão, V1zinho igual a Vzão1 cosseno ht, pode ser expresso como essa, pode ser visto por essa representação gráfica. Então, essa onda que oscila com uma determinada frequência, dada aqui pelo ômega 2πf, então V2 varia conforme o tempo passa dessa forma. Eu posso escrever também o outro sinal V2, escrito dessa forma, que repare, é um sinal que tem o mesmo ômega, portanto, mesma frequência, 2πf, consequentemente no mesmo período, porém defasado de um certo ângulo que eu chamo aqui de φ. Graficamente, a gente pode representar essas duas ondas como duas ondas que têm a mesma frequência, ou seja, o tempo entre dois picos, os períodos são os mesmos, porém, o momento onde acontece o máximo de uma onda não é igual ao máximo da outra. Há uma defasagem, uma está atrasada ou adiantada em relação à outra. Quem me fala quanto de atraso ou de adiantamento tem é esse fator de fase φ. Bom, nesse diagrama, tensão por tempo, essa diferença de fase ela é dada, então, em unidades de tempo, em segundos, por exemplo. Tá? Mas, nessa representação matemática, esse argumento do cosseno está em radianos. Então, como relacionar esses delta segundos aqui com esses φ radianos? A coisa é bem simples. Então, vamos lá. Uma variação no argumento de 2π faz com que a onda volte a ser ela mesma, ou seja, é o mesmo que eu avançar um período na oscilação. Então a regra é simples, a regra é 3. Se 2π corresponde a um período, esse φ de defasagem corresponde a esse delta de segundos. Então, fazendo uma redação, eu posso escrever que eu posso expressar a minha defasagem em radianos, conhecendo a variação do tempo em segundos, de um período, ou descrever quanto, em questão de tempo, elas estão defasadas em função da minha defasagem em radianos. Então, eu posso escrever tanto em radianos quanto em segundos, usando essas duas expressões. Mas o que acontece se eu elimino essa variável aqui, t, tempo, nas duas equações? Então, se eu isolar o tempo em uma e jogar na outra, e manipular as equações, eu vou chegar numa equação que é dada por essa forma aqui. Ó. Essa é a equação. Então, eliminando-se t naquelas equações que eu chamei de 1 e 2, nós vamos encontrar uma equação que é essa equação aqui final. Então, repara, ela já não tem mais o tempo. E o que ela representa agora? Então, repara, eu não posso mais fazer um gráfico de tensão por tempo, porque não existe tempo. Mas eu posso fazer um gráfico entre o sinal V1 e o sinal V2. E o que essa equação representa é justamente essa imagem, ou essa elipse. Então, isolando o t nas equações 1 e 2, a gente chega nessa expressão que pode ser vista graficamente como esta elipse. Vamos ver algumas características importantes aqui. Então, nesse eixo eu tenho o sinal V1. Então, aqui está a minha oscilação V1, aquele V1, o cosseno de ômega t. E aqui no eixo 2 eu tenho um sinal também que oscila, o sinal V2, também com a mesma frequência, ômega, porém defasado. O acoplamento desses dois sinais me dá essa imagem que se mostra como uma elipse. Repare que tem algumas características interessantes. O máximo aqui no eixo V1 é a amplitude de V1. Então,
o sinal nesse eixo X, nesse eixo V1, varia entre mais V1 e menos V1. E no eixo Y, entre mais V2 e menos V2, que são justamente as amplitudes do sinal 1 e do sinal 2, que antes nós víamos como amplitude, como altura aqui desse sinal. Outra coisa interessante é que essa elipse corta o eixo V2 nos pontos B e menos B e corta o eixo V1 nos pontos A e menos A. Então, repara, essa imagem esconde uma coisa interessante. Ela esconde esse valor da defasagem entre os dois sinais. Então, o que nós queremos nesse método da elipse? Nesse método da elipse, o objetivo é estudar duas ondas de mesma frequência. A amplitude pode ser diferente ou não. Nós vamos simplificar o problema e fazê-las iguais, mas o que interessa são duas ondas que oscilam com a mesma frequência, porém defasadas. O que esse método da elipse nos permite é, através da imagem dessa elipse, nós temos que descobrir se essa elipse esconde uma informação que é a defasagem entre os dois sinais. Então, esse método vai nos ensinar a como olhar para essa elipse e descobrir qual que é essa defasagem. O que significa defasagem era aquela, em termos de tempo, distância ou aquele diferença de tempo entre o máximo de uma onda e o máximo da outra. Ou, em termos de radiano, é esse argumento que faz com que o máximo de uma onda não coincida com o máximo da outra onda. Então, primeiro, vamos ver como observar essa elipse no osciloscópio. Então, o circuito vai ser bem simples, um circuito RC alimentado por uma fonte alternada de uma certa tensão com uma determinada frequência, constante nesse caso. O canal 1 vai estar monitorando a diferença potencial entre esse ponto e esse ponto, ou seja, entre todo o circuito RC, ou se quiser, vai monitorar a tensão na fonte, a tensão de entrada. Então, nós vamos dizer que o canal 1, que nós vamos chamar depois de canal X, ele mede a tensão de alimentação do circuito. Já o canal 2, ele vai monitorar apenas a diferença de potencial no resistor. E o que significa isso? Lembra, se nós temos a diferença de potencial no resistor, vou chamar de VR, e eu conheço o valor de R, então se eu faço VR sobre R, eu tenho informação sobre a corrente. Então, visualmente, o que nós teremos é, no canal 1, vamos visualizar a tensão de alimentação do circuito RC, e no canal 2, a corrente que flui por esse circuito RC em série. Então, a corrente é única, a corrente é em série. Então, nós podemos ver tensão e corrente. E vamos observar a defasagem entre a tensão e corrente, ou seja, quando a tensão de alimentação do circuito é máxima, a corrente não será máxima. E vice-versa, quando a corrente for máxima, a tensão não será máxima, ou seja, há uma defasagem entre tensão e corrente. Particularmente nesse experimento, vamos usar os seguintes valores: uma fonte em torno de 6 volts, manter a frequência em 60 Hz, um resistor de 27 vezes 10 ao quadrado ohms, então aqui eu coloquei da maneira mais fácil para ver o código de cores, 2, 7 e 2. Eu estou tirando aqui a tolerância, porque esse experimento nós não vamos trabalhar com incerteza. Isso aqui também é chamado muitas vezes como um 2K7, 2700 ohms. É uma outra representação informal que a gente usa muito para componentes eletrônicos. E o capacitor vai ser um capacitor de 1 microfarad. Então, vamos ver como que esses sinais do canal 1 e canal 2 vão aparecer no osciloscópio. A primeira maneira de visualizar vai ser o que eu chamo aqui de módulo YT, ou às vezes módulo VT. É aquele gráfico tradicional, tensão por tempo, voltagem por tempo. Então, nós vamos ver esses dois sinais na tela, um correspondendo ao canal 1, outro ao canal 2. Um, lembrando, nos dando informação da tensão em função do tempo e o outro da corrente em função do tempo. Algumas observações interessantes. Tanto a frequência quanto o período das duas ondas vão ser iguais, porque afinal nós temos a mesma fonte, o mesmo ômega, o mesmo F, o mesmo T.
No entanto, elas estão defasadas. Aqui eu consigo ver a defasagem em segundos, a distância, vamos dizer, a diferença entre o momento desse máximo e o desse máximo. Essa diferença em tempo que me dá a defasagem, que a gente pode aprender a fazer, a escrever isso em termos de φ em radianos. Então, dessa imagem, eu já poderia medir a diferença em tempo e calcular a diferença, a defasagem em radianos. Não vamos fazer isso, vamos fazer um outro método. Então, repare aqui que essas duas ondas eu coloquei com a mesma amplitude, o que, de certa forma, tem algum problema. Por quê? Porque, repare que o canal 1 monitora a diferença potencial entre esse ponto de mostramento de todo o circuito e o canal 2 só no resistor. Então, é óbvio que o canal 2 deveria ser menor do que o canal 1. Tá? Mas nós podemos fazer o seguinte nesse experimento. Vamos descalibrar o fundo de escala do canal 2. Lembre que eu posso destravar o botão, eu vou perder a informação de quanto que é, quantos volts por centímetro no canal 2. Mas aqui não vai ter problema, vamos ver lá no final que isso aí não vai afetar a nossa interpretação. Então nós vamos descalibrar o fundo de escala do canal 2 de forma a obter os dois sinais visualmente com a mesma amplitude. Isso é só um efeito visual, ou um defeito visual, é uma ilusão. Então, cada curva vai estar num eixo, numa escala diferente. Então, nós vamos visualizar a mesma amplitude, apenas para ficar uma imagem no final do experimento mais bonita, mais adequada. Então, esse é o modo YT ou VT, que nos mostra as duas ondas, tensão em função do tempo, e que nos mostra aqui explicitamente a defasagem entre tensão e corrente através da distância em tempo, aqui está a diferença de tempo entre o momento do máximo de um sinal e o momento de máximo do outro sinal. Bom, nós vamos transformar essa imagem no modo YT em outra imagem que a gente chama aqui do modo XY, então que é o que está destacado aqui. Tem como mexer no osciloscópio e nessa explicação eu vou estar falando do osciloscópio que usamos em sala de aula, o Minipa, o MO12215, e para transformar essas duas ondas nessa elipse é muito simples. Primeira coisa, vamos olhar essa elipse. Repare que eu estou colocando V1 igual a V2 igual a 1V. Então, visualmente, se eu ajustei aqui os dois sinais para terem a mesma amplitude, eu vou ter uma elipse com o mesmo máximo em V aqui e V. Então, não tem mais V1, o V1 e o V2 são iguais. Então, a única vantagem de descalibrar é ter essa elipse, por enquanto, com os mesmos valores máximos em X e em Y. Então, como transformar essas duas ondas numa elipse? A primeira coisa a fazer é pegar a varredura horizontal, aquele botão que controla quantos segundos, milissegundos, por divisão no canal, no eixo horizontal, e colocá-lo no modo externo, ou como diz o osciloscópio, no modo XY. Feito isso, vamos manter aquela referência ao source, que é um dos botões que nós temos lá no osciloscópio, na posição XY, ou mantê-lo no canal 1, como está no osciloscópio. E o modo vertical, aquele botãozinho que tem entre os dois canais verticais, vamos colocar no modo XY ou na posição canal 2. Fazendo esses três ajustes, essas duas ondas se transformam nessa elipse. Então, repara que esse procedimento vale para este osciloscópio. Outros osciloscópios têm outras configurações, mas a ideia, a regra geral, é sempre você bloquear o canal horizontal, botar numa posição neutra, numa posição especial, que vai permitir que o osciloscópio transforme aquele eixo de tensão por tempo em tensão por tensão, volts por volts. É o modo XY. Os dois sinais agora são valores de diferença de potencial. Então, o que eu faço agora é pegar esses dois sinais aqui, V1 e V2, que eram os sinais que oscilavam em função do tempo, e coloco esse sinal no canal X, esse no canal Y. E vou ver a imagem que decorre desse acoplamento entre os dois sinais. Lembra que essa imagem é o mesmo que matematicamente eliminar o T das duas equações, ou seja, é esta equação aqui. Então, aquela elipse que representa
é representado por essa equação, nada mais é do que colocar o canal V1, o sinal V1 nesse canal e o sinal V2 neste outro canal. Eu tinha falado anteriormente, então, que essa elipse ela esconde a informação dessa defasagem. Então, como olhar para a elipse e medir essa defasagem? Então, vamos lembrar algumas coisas. Essa elipse é a representação, vamos dizer, a imagem dessa equação que veio daquelas duas equações V1 e V2 oscilatórias, tá, defasadas. Então, quando eu isolo T e nas duas equações, eu tenho essa expressão e eu tenho essa representação. Então, esta elipse esconde a informação de φ. Então, antes de determinar explicar como determinar essa fase, vamos ver alguns casos particulares. O que acontece se esse φ, se essa diferença de fase entre os dois sinais for um valor particular? Por exemplo, 0, π sobre 2, π. Vamos ver alguns casos particulares dessa equação, onde o φ vão ter valores assim específicos, e ver o que acontece com a imagem para esses casos específicos. Então, vamos ver alguns casos particulares. Vamos começar pelo primeiro. O que acontece se a defasagem é zero, ou seja, se os dois sinais estão em fase? Então, colocando φ igual a zero na equação 3, então repara que aqui eu vou ter um cosseno de zero, que vai dar 1, e aqui eu tenho um seno de zero, que vai dar zero. Então, eu posso escrever esse termo mais esse menos esse, aqui vai dar 1, igual a zero. Então, no caso particular da equação 3, para φ igual a zero, nós temos esta expressão aqui. E repare que eu posso olhar como, olha, se eu olhar isso aqui como um A, isso como um B, eu tenho A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado igual a zero, que posso escrever como A menos B ao quadrado, ou seja, eu tenho essa expressão para o caso particular de φ igual a zero. Bom, se isso aqui é zero, então esse termo entre parênteses é zero, eu posso isolar o V2 e escrever V2 igual a razão entre as amplitudes vezes V1 mais zero. Ou seja, se eu tenho um gráfico de V2 por V1, isso aqui me aparece como uma reta com coeficiente linear zero e coeficiente angular V2 sobre V1. Então, aquela elipse, no caso especial de φ igual a zero, se mostra no osciloscópio como uma reta nesse modo V1, V2, nesse modo XY. Repara que se V1 for igual a V2, esse B igual a 1. Então, eu vou ter uma reta V2 igual a V1, tá? Que é uma reta a 45 graus aqui desse eixo, se as escalas são a mesma. Como o osciloscópio ele tem aquela base quadradinha, então esse sinal vai estar a 45 graus do eixo principal. Então, quando eu enxergo duas ondas no modo XY e vejo uma reta, eu estou enxergando dois sinais com defasagem zero, ou seja, dois sinais em fase. Segundo caso importante, o que acontece se a fase é π sobre 2? Bom, nesse caso, jogando na equação 3, a gente pode escrever que nós vamos ter esse termo ao quadrado mais esse igual àquele termo do cosseno. Cosseno de π sobre 2 é zero, ele desaparece. E o termo de seno vai dar 1, então 1 ao quadrado. Nós temos essa expressão. O que representa isso? Isso é a equação de uma elipse, sempre que V1 e V2 são diferentes. Porque se são iguais, essa elipse degenera para uma circunferência. Então, se V1 igual a V2 igual a V, eu posso escrever que V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado igual a V ao quadrado, que nada mais é do que a equação de uma circunferência de raio V. Então, sempre que eu vejo na tela uma circunferência ou uma elipse cujo eixo principal coincide com os eixos x e y, eu tenho dois sinais defasados de π sobre 2. Repara que nesse caso eu desenhei V1 maior do que V2. Eu poderia ter feito ao contrário, V2 maior do que V1. O eixo principal estaria em x, em y, não em x. Mas a elipse dá a informação, ou a segunda dá uma informação de que os dois sinais que eu injetei no canal 1 e no canal 2 estão defasados de π
sobre 2. Então, repara aqui, quando eu vejo uma reta, eu olho e eu interpreto defasagem nula. Quando eu vejo uma circunferência ou uma elipse desse jeito, o esse principal em x ou em y, eu interpreto os dois sinais como sinais defasados de π sobre 2. Continuando, e se a defasagem for π? Então, repara, defasagem π, naquela equação, aquele termo que era o cosseno, vai virar cosseno, vai virar menos 1. Então, aqui vai aparecer um sinal mais, aquele quadrado perfeito eu posso escrever assim. Agora eu tenho V2 igual a menos a razão entre amplitudes, V1 mais zero. Continua sendo uma reta de coeficiente linear zero, porém angular agora menos V2 sobre V1. No caso particular do V2 igual a V1, nós temos essa reta V2 igual a menos V1, que é uma reta aqui nesses dois quadrantes, tá? Com esse ângulo aqui, vamos dizer assim, menor, tá? Esse ângulo menos 45 graus. Então, quando eu vejo a reta nesse sentido, eu interpreto com uma defasagem π. Um outro caso interessante é o φ igual a 3π sobre 2. Fazendo as equações, nós vamos concluir que 3φ sobre 2 é exatamente a mesma imagem, a mesma análise de π sobre 2. Então, nós vamos ver também essa elipse ou essa circunferência. E no caso particular de φ igual a 2π, é o mesmo caso de zero. Então, 2π vai aparecer aquela reta a 45 graus. Então, uma questão interessante é, bom, e o que acontece, então, entre esse caso particular e outro? Então, vamos tentar generalizar um pouquinho mais todas essas imagens. Bom, aqui eu tenho um resumo de todas essas imagens. Vamos olhar os casos aqui em cima primeiro. Então, repara, quando φ igual a zero, eu tenho essa reta, φ igual a π sobre 2, eu tenho essa elipse, a circunferência, de acordo com o ajuste de V1 e V2. φ igual a π, eu tenho essa reta aqui decrescente. φ igual a 3π sobre 2, eu volto à elipse ou à circunferência. E φ igual a 2π, eu volto àquela reta crescente. Isso aqui agora, então, entra em termos ciclo. Bom, então o que acontece entre 0 e π sobre 2? Então, vamos olhar aqui embaixo. Entre 0 e π sobre 2, é como se essa reta começasse a, vamos dizer, crescer, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E vai gerar uma imagem que é essa aqui. Então, repara aqui que eu tenho, vamos dizer, aquela reta, ela cresceu para cá e vai se tornando uma elipse inclinada. Até uma condição de que essa elipse inclinada se transforma nessa elipse aqui, com o eixo principal igual a x ou a y, ou essa circunferência. Se aumentar a fase de π sobre 2 até π, o que acontece com essa circunferência? Ela começa a diminuir nesse quadrante, e começa a achatar, até no caso limite igual a π, ela se tornar essa reta decrescente. Se eu continuo aumentando a defasagem, então agora essa reta começa a aumentar nesse quadrante, então que está visto aqui, até chegar em 3π sobre 2 e virar novamente essa elipse ou a circunferência. Se eu continuar aumentando, então, agora esses dois quadrantes diminuem até que ela colapse para virar essa imagem. Então, a gente pode acompanhar dinamicamente essa mudança desse jeito. Tá? Uma observação muito importante. A defasagem não é o ângulo que faz que esse eixo principal aqui da elipse faz como eixo coordenado aqui, eixo x, por exemplo. Não tem nada a ver. Repara que esse ângulo vai ser 45 graus se eu fizer V1 igual a V2. Ou seja, esse ângulo é 45 graus se eu ajustar as duas escalas. Se eu tiver o V2 maior, isso aqui vai ser mais ou menos inclinado em função desses valores. Então, esse ângulo da elipse aqui não é o ângulo de defasagem, não tem nada a ver. Essa imagem simplesmente depende de como que você ajustou φ1 e φ2. Bom, mas se aquele ângulo não tem a ver com a defasagem, então como determinar esse ângulo de defasagem? Então vamos ver agora. Então vamos voltar à nossa imagem do osciloscópio, no caso genérico, uma elipse, lembrando que ela tem os máximos em V1 e menos V1,
V2 menos V2, corta nos pontos B menos B, A e menos A. Então, uma imagem qualquer. Eu poderia ajustar V1 igual a V2 para ficar mais elegante. Então, nós vamos ver agora o que é importante. A elipse cruza o eixo, por exemplo, vertical nos pontos B e menos B. Esse ponto de cruzamento da elipse, daquela função dada pela equação 3, aqui nesse eixo, é o valor daquela função quando V1 tende a zero. Então, para V1 igual a zero, eu tenho a minha função vale B2, B ou menos B. Então, se eu for naquela equação 3 e colocar V1 igual a zero, aquele termo, vamos voltar lá só para relembrar. Se eu faço V1 igual a zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, e o que sobra? Vzinho 2 sobre Vzão 2 ao quadrado igual a seno ao quadrado de φ. Se eu tiro o quadrado dos dois lados, eu posso escrever, então, a relação que eu estou buscando, que é Vzinho 2 sobre Vzão igual a seno de φ. Ou seja, o valor da minha função, no caso específico de V1 igual a zero, sobre a amplitude do canal 2 igual a seno de φ. Ou eu posso escrever, então, finalmente, φ, que é o ângulo de defasagem que eu estou buscando, como arcosseno de, repara, o valor de V2 quando V1 igual a zero. B ou menos B. Vamos considerar B por enquanto. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, arcosseno de B sobre V2. Então, se eu meço essa distância entre B e o eixo, e depois essa distância entre V2 e o eixo, e divido e calculo o arcosseno, eu tenho o ângulo de defasagem. Então, agora sim nós conseguimos olhar para a elipse, medir o tamanho aqui, essa distância B e a distância V2, e calcular finalmente a defasagem. Não tem nada a ver com esse ângulo aqui da inclinação da elipse, mas sim com essa relação de onde corta o eixo e o valor da amplitude. Para melhorar essa leitura, vamos fazer algumas coisinhas interessantes. Repare que eu posso escrever, em vez de B sobre V2, 2B sobre 2V2, que matematicamente não muda em nada, mas experimentalmente muda. Então, olha lá, o que é o 2B? 2B é a distância entre onde a elipse corta aqui no eixo aqui em cima e esse ponto onde corta embaixo. Então, 2B é toda essa distância entre esse corte e esse corte. Como isso é um valor maior, tá? Lembra que, para o mesmo erro que eu tenho na leitura nesse eixo aqui, quanto maior for a minha distância, mais desprezível é o meu erro experimental. Então, medir 2B é melhor, experimentalmente falando, do que medir simplesmente B. E a mesma coisa para V2. Medir 2V2 é melhor do que medir só um V2. Então, repara que esse fator 2, que matematicamente não significa nada, significa, para o nosso caso experimental, aumentar a qualidade da leitura. E fica até mais fácil ler. Mas tem outras vantagens, inclusive. Vamos lá. B e V2 são os valores da minha função quando V1 igual a zero e amplitude V2. Mas repara, como é que eu leio esse valor? Então eu vou ler quantos centímetros eu tenho, por exemplo, do zero até o B, ou de menos B até mais B, e multiplicar pelo fator de escala do canal 2. E como é que eu meço 2V2? É a distância entre o mínimo aqui e o máximo ali, e multiplico pelo fator de escala. Então repare, quando eu faço isso, eu vou estar com 2B vezes um fator de escala, 2V vezes um fator de escala, que vão simplificar. Então, independente da escala ou do fundo de escala do canal 2, tá? Essa relação é a mesma. Por isso que eu falei lá atrás, vamos descalibrar o canal 2 para ter uma imagem mais bonita, tá? Para que eu tenha a amplitude em V1 igual a amplitude V2, de forma que eu tenha, em alguns casos, uma circunferência. Por quê? Porque nesta relação B sobre V2, o fundo de escala não afeta em nada, interessa o valor, a relação, vamos dizer, os valores relativos de B com V, V2.
Então, nós descalibramos para ter uma imagem mais bonita, porque isso não implicava numa conta errada. Então, me interessa o valor relativo, não o valor absoluto de B e de V2. Outra coisa interessante também de ler 2B por 2V2. Repara que eu posso ter, por algum problema, errado na posição do centro da elipse. Ela está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Se a elipse está um pouquinho acima do que deveria, o valor entre 0 e mais B vai ser maior do que entre 0 e o que seria o menos B. Então, ela seria um valor assimétrico. Bom, se eu meço de Bzão a menos B, de B a menos B, esse erro de centro da elipse, ele é praticamente cancelado. Lembra o seguinte, próximo de B e de menos B é como se essa elipse ela pudesse ser aproximada por uma reta. Então, eu tenho duas retas paralelas. Se eu subo a elipse, as duas retas sobem ou as duas retas descem, de forma que a distância B menos B continua a mesma. Da mesma forma, a distância V2 menos V2. Então, pequenos erros aqui na hora de centralizar a elipse, que, se possível, não cometam esse erro, tentem eliminar isso lá no ajuste do osciloscópio, mas caso aconteça algum erro que você não tem como corrigir, algum problema do osciloscópio, esses erros acabam sendo desprezíveis na leitura de 2B e 2V. E toda essa análise que eu estou fazendo para aqui V1 igual a 0, eu estou lendo B e V2, eu poderia ser feito também nesse eixo aqui, para Vzinho 2 igual a 0. Então, eu iria ler arco seno 2A por 2V1. A análise é exatamente a mesma. Então, podemos optar qual eixo que a gente vai ler. E dessa forma, a gente consegue, então, finalmente, olhar para essa elipse, fazer essa conta do arco seno e recuperar a nossa informação inicial. Eu olho para a elipse, porém eu consigo enxergar a minha defasagem entre as duas ondas. E eu consigo agora não mais no osciloscópio medir esse tempo entre dois máximos, mas eu consigo com essa imagem determinar qual que é o φ. Particularmente, isso aqui é muito interessante, esse método é muito interessante quando eu tenho sinais que eu quero determinar se eles estão em fase ou não, porque em fase significa que a elipse colapsou para uma reta. E de acordo com a imagem que ela me dá, pode ser φ igual a 0 ou φ igual a π, é muito fácil identificar se é uma onda em fase ou uma onda completamente fora de fase, ou em antifase, ou em casos intermediários. Então, o método elipse é um método que, visualmente, sempre que você coloca dois sinais no osciloscópio e enxerga uma reta, esses dois sinais estão em fase. Se você enxerga um círculo, eles podem estar defasados de π sobre 2 ou 3π sobre 2. E se a reta é decrescente, a defasagem é π. Então, a gente consegue olhar para a imagem e saber qual que é a defasagem. Tá? E, num caso geral, nós temos essas formas aqui, outras, que podem ser, como nós acabamos de ver, calculada a fase através da medição desse 2B ou do 2A em relação ao 2V.